Pai de Cristo, amém? Amém, graças a Deus. Aquele que puder, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Vamos estar dando continuidade às nossas exposições das cartas do apóstolo Paulo. Creio eu que iremos até o versículo 18 na noite de hoje. Amém? Todos acharam? Amém. Fiquem sentados, não precisa se levantar não. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda boa maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Amém? Amém. Última terça-feira, tivemos uma pequena introdução à carta de Paulo aos Filipenses e finalizamos com Paulo orando pelos filipenses, Paulo agradecendo aos filipenses que sempre o ajudaram, que sempre estiveram presentes no seu ministério, os ajudando com ofertas, com dinheiro, com orações. E agora, apesar de Paulo estar preso em Roma, é de se imaginar que os irmãos em Filipos estavam receosos do que aconteceria com Paulo. Estavam receosos se Paulo não estaria com medo, se Paulo não estaria sozinho, se Paulo não estaria até mesmo em depressão por causa do Evangelho, por causa da prisão em que ele estava. E Paulo, escrevendo a eles logo no primeiro versículo, Paulo vai dizer a seguinte maneira: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo vai logo responder, Paulo vai logo dizer a eles: irmãos, tudo o que me tem acontecido, tudo o que me aconteceu até este momento, a prisão em que eu estou, o local aonde eu estou, é por causa do Evangelho. Esta prisão tem sido boa para o Evangelho. O Evangelho de Cristo tem ganhado com isso. Paulo vai além no versículo 13, quando ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo
foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo vai está afirmando a eles, dizendo: não se preocupem, porque as minhas prisões, o motivo pelo qual eu estou preso, o motivo de eu estar aqui, abriram-me portas que antes seriam impossíveis de eu adentrar. A minha prisão se deu o prazer de que o Evangelho de Cristo fosse pregado a toda a guarda pretoriana. Devemos nos lembrar que Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho. Paulo estava muito possivelmente em prisão domiciliar, sendo amplamente vigiado, mas com a liberdade de receber pessoas e com a liberdade de pregar o Evangelho. E esta liberdade que Paulo tinha era suficiente para ele não perder tempo em pregar o Evangelho. Paulo vai afirmar que toda a guarda pretoriana, na época de César, a guarda pretoriana tinha cerca de 10.000 soldados. Paulo vai dizer que toda a guarda pretoriana sabia que ele estava preso por causa de Cristo, que ele fez conhecer a todos o nome de Cristo. Paulo fez de um momento de adversidade a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo. No momento onde muitos se calariam, chorariam, achariam que era o fim, Paulo se utiliza deste momento para pregar o Evangelho de Cristo aos guardas e aos demais que estão naquele lugar. Todos ouvem a Cristo por causa de Paulo. Paulo já deixa uma lição maravilhosa para nós, os leitores, aqui. Que os piores momentos da nossa vida são oportunidades que Deus nos dá para pregar o seu Evangelho. Muitos acham que quando adentram um hospital com alguma doença, que precisam ficar internados, que precisam passar um longo tempo, é o fim de tudo. Mas se esquecem que este lugar, que este momento é a oportunidade que Deus está entregando, é a porta que Deus está abrindo para que ele pregue o Evangelho de Cristo. Os irmãos em Filipos estão preocupados com Paulo, que Paulo pudesse estar cansado, que Paulo pudesse estar sem fé, que Paulo pudesse estar abatido. Mas Paulo está usando o momento da sua prisão para pregar o Evangelho a um lugar aonde ele nunca alcançaria se não estivesse ali. A guarda pretoriana, a guarda real do imperador, estava restrita à casa do imperador, ao palácio imperial. Guardavam
o grande César. E agora, Paulo, um preso, podemos dizer político, estava sendo guardado por eles. E Paulo faz com que todos ouçam o Evangelho de Cristo. E ele manifesta isso aos filipenses, dizendo que não se preocupem, porque aquela prisão foi motivo de pregação do Evangelho. E Paulo vai além, porque Paulo vai afirmar no versículo 14, que a sua prisão também serviu de encorajamento para os irmãos. O versículo 14 diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O Império Romano não perseguia ainda oficialmente os cristãos. Algo que vai se tornar realidade alguns anos mais tarde. Mas eram perseguidos por judaizantes, por judeus que viviam em Roma, por pessoas que eram contrárias à sua fé. Talvez estivessem receosos, porque Cláudio havia expulsado judeus há algum tempo atrás, e com isso alguns dos cristãos. Mas a chegada de Paulo a Roma, mesmo encarcerado, vai gerar ânimo naquelas pessoas, vai gerar força naquelas pessoas, Aleluia. vai gerar encorajamento naquelas pessoas. Paulo está relatando aos irmãos em Filipos que a sua prisão não apenas fez com que a guarda pretoriana e a casa de César fossem alcançados pela palavra, mas que os irmãos que podiam estar com medo de pregar o Evangelho, com a chegada de Paulo, mesmo aprisionado, vão ganhar coragem para pregar o Evangelho, vão ganhar força para pregar o Evangelho sem medo, sem temer as perseguições, sem temer o que poderia vir sobre eles. Só que havia entre esses que proclamavam o Evangelho alguns que tentavam se aproveitar da situação que Paulo se encontrava. E Paulo vai relatar isso a partir do versículo 15, quando ele diz: verdade é que alguns também pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Paulo vai expor que isso trouxe ânimo para eles pregarem o Evangelho, que isso trouxe força para que eles pregassem o Evangelho. Mas dentre estes que pregavam o Evangelho, havia alguns que pregavam o Evangelho por motivos errados, que pregavam o Evangelho por motivos pessoais. Vejamos que Paulo não está condenando o Evangelho que eles pregavam,
Paulo está condenando e relatando o motivo errado por qual eles estavam pregando o Evangelho. Paulo vai dizer que alguns pregavam o Evangelho por inveja e porfia, que alguns pregavam o Evangelho julgando que podiam acrescentar aflições a Paulo. O motivo deles pregarem o Evangelho por inveja, por acharem que por Paulo estar preso, se eles pregassem o Evangelho com mais fervor, com mais coragem, alcançariam um status maior do que Paulo, estariam na frente de Paulo. O Evangelho era pregado, sim, mas havia inveja, havia concorrência deles para com Paulo. O motivo deles pregarem o Evangelho era talvez ser mais conhecido do que Paulo, era querer ser maior do que Paulo. E quando paramos e observamos o que acontece em nossos dias, podemos ter certeza de que isto acontece em nosso meio. Pregadores que pregam apenas por status, que pregam apenas por curtidas, que pregam apenas por agendas. Pregadores, cantores que pregam apenas para serem melhores do que os outros. Conflitos. Eu prego melhor do que fulano. Quando eu prego, coisas acontecem. Quando eu prego, almas são salvas, pessoas são curadas. O Evangelho é pregado, mas o motivo pela qual o Evangelho é pregado é que era o problema aqui. Paulo está relatando aos irmãos em Filipos: ora, a minha prisão trouxe garra, vontade, força, ânimo para que os crentes aqui em Roma preguem o Evangelho. Mas alguns estão pregando o Evangelho pelos motivos errados. Eles pregam a Cristo. A pregação deles, o assunto da pregação deles é verdadeiro. É Cristo, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. Mas os motivos pela qual eles pregam o Evangelho é problemático. Nós devemos pregar o Evangelho não querendo ser melhor do que os nossos irmãos. Nós devemos louvar a Cristo, não para ser melhor que os nossos irmãos. Devemos sempre procurar fazer o melhor, ser os melhores naquilo que fazemos, mas não por inveja, não por uma ambição desenfreada. E o problema aqui era isto, porque eles pensavam: se Paulo ver que nós estamos crescendo mais do que ele, se Paulo ver lá da prisão que a nossa posição está acima dele, isto vai causar incômodo para Paulo, isto vai ferir a Paulo, isto vai fazer com que Paulo seja incomodado, que Paulo seja afligido. Só que eles estavam totalmente errados, porque para Paulo não tinha importância
isto. Para Paulo, Paulo não se importava em quem era o maior ou quem era o menor, em quem pregava mais ou quem pregava menos, em quem tinha mais eloquência na pregação do Evangelho de Cristo ou quem tinha menos eloquência na pregação do Evangelho de Cristo. Para Paulo não importava quem tinha um posto maior na pregação do Evangelho ou quem tinha um posto menor na pregação do Evangelho. Para Paulo, a única coisa que importa está relatada no versículo de número 18, a qual Paulo vai dizer: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira. Para Paulo, nada do que estava acontecendo com aqueles que se achavam maiores, melhores, que buscavam uma posição melhor, importava. A única preocupação de Paulo era: o Evangelho de Cristo está sendo pregado. Aleluia. A motivação dos pregadores é errada, é turbulenta em relação a mim. Eles estão pregando para alcançar um posto maior, para alcançar um nível maior dentro da ordem da igreja. Tanto faz. O importante é que Cristo seja anunciado. É isto que Paulo escreve aos Filipenses. E Paulo continua: ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Para Paulo, o progresso do Evangelho, o Evangelho sendo pregado a grandes e pequenos, a pobres e a ricos, era o que importava. Os filipenses estão preocupados com a situação de Paulo. Se Paulo, por um acaso, tornaria a visitá-los, se aquele missionário que havia fundado a igreja em Filipos estava bem mentalmente, estava bem fisicamente, estavam preocupados com o que a prisão faria com Paulo. Talvez estivessem preocupados com a forma que a prisão de Paulo afetaria a igreja. E talvez até alguns dentro da igreja estivessem cochichando: ai, o grande missionário está preso. Paulo agora foi para a prisão. O que vai acontecer com Paulo? Mas Paulo os conforta de maneira grandiosa. Paulo nos deixa diversas lições a nós. Paulo vai expor e dizer: eu quero que vocês saibam que tudo o que me aconteceu até este momento contribuiu para o maior proveito do Evangelho. Que a minha prisão fez eu alcançar lugares que talvez eu não alcançaria estando em liberdade.
que a minha prisão me deu a oportunidade de pregar a pessoas que eu não teria acesso. Paulo está dizendo que as adversidades que vocês passarem, que vocês estão passando, não vos impeçam de pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. É verdade. Que vocês estejam atentos às oportunidades de pregar o Evangelho, mesmo que ela venha através de prisões, mesmo que ela venha através de momentos em que se pareça o fundo do poço. Deus preparou este momento para que o Evangelho seja pregado. Paulo vai continuar confortando e dizendo: a minha prisão fez algo mais pelos crentes aqui. A minha chegada, mesmo como prisioneiro, encorajou os irmãos. Alguns, por amor a mim, se encorajaram e começaram a pregar o Evangelho de Cristo. Outros, por motivos errados, por inveja, anunciaram, proclamaram, pregaram o Evangelho também, mesmo que por motivos errados. Vejamos que Paulo enfatiza que eles pregam o Evangelho, que alguns pregavam o Evangelho por motivos errados. Aleluia. Não de modo errado. Diferente dos judaizantes lá em Gálatas, que diziam que Paulo não pregava um Evangelho verdadeiro, que trouxeram outro Evangelho. Paulo está dizendo que estes pregadores, que estes cristãos pregavam o verdadeiro Evangelho, mas com motivos errados. O motivo deles era causar aflições a Paulo. O motivo deles, alguns expositores vão afirmar que eram alcançar um posto eclesiástico maior na igreja do que Paulo, uma posição acima de Paulo. Mas Paulo olha e diz: eu não me importo se eles estão tentando me atingir de alguma forma. O importante é que o Evangelho está sendo pregado. E eu me regozijo por causa disso. Eu me alegro. E eu me alegrarei e me regozijarei enquanto este Evangelho estiver sendo pregado de forma verdadeira. As adversidades podem e irão nos abrir portas para a pregação do Evangelho, que antes poderiam ser impossíveis para nós. Situações do dia a dia nos abrem portas, nos dão a oportunidade de que o Evangelho seja pregado a pessoas que nós jamais imaginaríamos que teríamos a oportunidade de pregar. Que nós não deixemos estas oportunidades passarem. Que nós não percamos as oportunidades de espalhar e de encorajar os nossos irmãos a pregarem o Evangelho de Cristo. Mesmo que esteja difícil, mesmo que olhemos e dissemos: mas eu estou passando por uma situação difícil.
mas eu acho que eu não tenho forças para sair daqui. Lembrem-se que há alguém orando por você. E lembre-se que Deus te colocou naquele lugar para que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. Que o ID de Cristo seja feito naquele local. Seja em um hospital, seja em uma prisão, como é o caso do apóstolo. Que o Evangelho seja amplamente divulgado e pregado. Mas que nós não nos encorajemos a pregar o Evangelho por motivos pessoais, mas que o Evangelho a qual pregamos seja sempre para a glória de Deus. Que se ganharmos uma pessoa, seja para a glória de Deus. Se ganharmos 1000 pessoas, que seja para a glória de Deus. Se tivermos a oportunidade de evangelizar uma pessoa, que seja para a glória de Deus. Se tivermos a oportunidade de alcançar milhares de pessoas, que seja para a glória de Deus. Se coloque de pé essa noite, por favor. Paulo vai trazer ânimo, alegria, conforto aos filipenses. E vai dizer que tudo o que tem lhe acontecido é para a glória de Deus, para o bem do Evangelho. Curva sua cabeça essa noite e ore ao Senhor comigo. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Senhor, eu te agradeço, Pai, por uma vez mais o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos em Tua casa, te louvando, te adorando e estudando, ó Pai, a Tua palavra. Senhor, eu te louvo, Pai, nesta noite. Continue, ó Pai, falando, Senhor, em nossos corações, ó Pai, esclarecendo, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, a todos nós. Nos guia, Senhor, e nos guarda por mais, Senhor, uma semana, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua mão poderosa. É o que eu peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.